fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. Era como se Paulo estivesse dizendo, ainda que os meus discípulos não estivessem lá comigo, mas o Senhor ali comigo estava. E sabe o que Paulo estava dizendo quando ele disse para que por mim fosse cumprida a pregação? Ele estava dizendo, meus amados, que naquele tribunal, naquele lugar onde ele foi julgado, foi lhe dada a oportunidade, e ali ele pregou a palavra do Senhor, ele pregou a palavra de Deus. O que eu quero hoje trazer para nós, meus amados, ainda que vivamos circunstâncias da nossa vida em que estejamos só, em que estejamos sozinhos, o Senhor é aquele que nos assiste, o Senhor é aquele que está conosco. Meus amados, ainda que nos vejamos em circunstâncias que possamos olhar para um lado e para o outro, talvez desejando ouvir uma voz amiga, uma voz consoladora, talvez ali uma palavra que nos fortaleça, que nos edifique, meus amados, ainda que não tenhamos isso, mas o Senhor é aquele que está conosco sempre, que nunca nos desampara, que quando estamos só, Ele vem e nos diz, fica firme, eu sou com você, eu não desamparo você, eu sou aquele que estou contigo sempre, para te fortalecer e para te dar a vitória, aleluia. E eu vou dizer ainda, meus amados, existem circunstâncias na nossa vida que às vezes não é nem que os nossos irmãos nos deixam, mas ainda que queiram, não podem nos ajudar. Existem circunstâncias na nossa vida que ainda que nós possamos, às vezes teu irmão até está do lado, mas ainda assim não é suficiente para suprir a necessidade do nosso coração naquele momento. Mas o Senhor é aquele que nos assiste sempre está conosco para nos fortalecer. O que eu quero dizer nessa noite, meus amados, é que até o tempo da vida de Cristo, ainda virão tempos ruins na nossa vida, ainda virão tempos difíceis na nossa vida, mas, meus amados, o que eu quero dizer é que nós que temos Cristo Jesus, nós que temos a esse Senhor que nos serve, que está ao nosso lado, é aquele que vai nos fortalecer, para que ainda que passemos por esses momentos difíceis, Ele vai nos encher da sua glória, da sua força, para que passemos por ela e tenhamos a vitória, aleluia. Louvado seja o Senhor. Aí Paulo vem e diz assim, e o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. Sabe o que Paulo estava querendo trazer para Timóteo aqui, meus amados? Era como se Paulo estivesse dizendo para Timóteo, Timóteo, você lê a carta toda, depois você vai ter essa percepção, Timóteo, eu estou indo embora. O meu tempo tem chegado, combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, meu tempo já foi, já cumpri aquilo que foi me dado. Mas o que eu quero escrever, Timóteo, é para que você fique firme, para que você permaneça, para que você saiba que as pessoas podem tirar tudo de nós, mas a nossa fé, a nossa convicção, a convicção que nós temos lá em Cristo Jesus, ninguém pode tirar. Paulo estava estimulando Timóteo a dizer, olha Timóteo, meu tempo tem chegado, mas você ainda tem uma vida pela frente, fica firme, permaneça, prega o Evangelho, porque Deus ama você e tem uma obra na tua vida, aleluia. E o que eu quero hoje trazer para nós, meus amados, que nós temos aqui pessoas mais jovens, outras jovens há mais tempo, mas o que eu quero dizer é que Paulo nos deu este exemplo para que nós possamos continuar na presença do Senhor. Se o teu tempo ainda não tem chegado, eu quero lhe dizer nessa noite então, combata um bom combate, fique combatendo um bom combate, sejamos um bom soldado de Cristo, que possamos acabar a nossa carreira. Qual é a carreira que Deus tem proposta para você? Qual é o ministério, o chamado, a carreira ministerial que Deus tem para cada um de nós? Se nós ainda não acabamos, meus amados, vamos terminar nossa carreira, vamos dar continuidade nela, vamos prosseguir naquilo que Deus tem para nós, para que nós possamos ser como Paulo um dia, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, aleluia. Bendito seja o Senhor. Meus amados, eu particularmente, eu quero viver muito. Quero morrer de meus, quem sabe, 80, 100 anos. Quero viver muito. E o desejo do meu coração é que todos nós um dia tenhamos, quem sabe, velhinhos já com bengalinha na mão, quem sabe, nós possamos olhar para trás e nós possamos dizer, eu combati um bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé, tudo aquilo que Deus colocou nas minhas mãos para fazer, tudo aquilo que Deus tinha para mim, eu fiz até o final, até o momento que estava no meu alcance para fazer diante de Deus, eu fiz, eu combati, e eu sei que Deus tem vitória para a minha vida, aleluia. E Paulo então escreve essa carta, e ele diz assim,
e o Senhor te livrará de toda má obra e guardar-te-á para o seu reino celestial. A quem seja a glória para todos sempre. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Segundo a história, meus amados, Paulo não conseguiu ver Timóteo de novo. Não deu tempo, Timóteo não conseguiu chegar a tempo para ver Paulo. Paulo viveu o final da sua vida ali sozinho naquele cárcere. Ali depois foi morto, onde foi decapitado. Mas, meus amados, ele morreu com a esperança do seu coração, que Cristo era a sua maior esperança. Era a maior, mais presente maior que ele tinha na sua vida. E ainda que os homens pudessem lhe tirar a vida, a convicção dele, ao seu amor a Cristo, a sua fé, ninguém podia tirar. Por que você hoje está dizendo isso, pastor? O que eu quero dizer nessa noite, meus amados, é porque muitas coisas vão acontecer. Nós estamos vivendo os fins dos tempos, e a Bíblia nos relata acerca do final, de como seria, do princípio das dores. Tempos ainda ruins vão aparecer diante de nós. Mas o que eu quero dizer para você, para que nós permanecemos firmes na presença do Senhor, para que ainda quando o inimigo venha tentar contra a nossa vida, nós possamos dizer a Satanás, aparta de mim, porque a minha fé, a minha convicção, a minha esperança em Cristo, ninguém pode tirar, aleluia. E que nós sejamos uma igreja dessa forma na presença do Senhor, meus amados. Quando os momentos ruins vierem, nós possamos dizer: aparte de mim, porque a minha esperança está em Cristo. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo, aleluia. Meus amados, que o Senhor haverá de nos fortalecer na esperança da glória, para que nós possamos permanecer e lá no final ter a vitória na presença do Senhor, aleluia. Você pode crer nisso nessa noite? Amém. Aleluia. Combate o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Versículo 2 do capítulo 4, ele diz assim: pregue a palavra, inicia a tempo e fora de tempo, e redargas, repreendas, exortes, e com toda a autoridade e doutrina. Versículo 5: mas tu, olha Paulo falando, mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista e cumpre o teu ministério, aleluia. Que nós possamos viver isso na presença de Deus. Que nós possamos ser como o apóstolo Paulo, meus amados. Seja hoje, seja até o tempo que Deus nos der nessa terra, que nós possamos pregar a palavra, que possamos anunciar o evangelho, amar as almas, orar pelas pessoas, estar servindo a Deus, fazendo a obra do Senhor, e acumular, meus amados irmãos, um tesouro nos céus, aonde a traça não ferruja, aonde, meus amados, não se corrói. Que nós possamos a cada dia na presença de Deus acumular um tesouro da glória, porque logo Cristo haverá de voltar para nos buscar, e nós estaremos com Ele para sempre, para a glória do nome do Senhor, aleluia. Louvado seja o Senhor.